Olá, olá! Querida colega da enfermagem, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje, tendo uma presença muito especial de mais uma dessa sessão de lives que a gente está começando aí em homenagem ao mês, né, a semana que se inicia da enfermagem. Eu costumo dizer o mês porque a gente tem aí um fluxo de atividades acontecendo em diversos lugares, de diversas formas. E como uma forma de presentear a enfermagem no meio de todo esse conflito que tem acontecido, eu busquei pessoas que possam trazer conteúdo bacana e divulgar mais informações pra gente. Na maioria das vezes, boa noite. Maria e Heloísa, acredito que sejam filhotas bonitas que tá fazendo uma homenagem aí. Enfermeira Lila, maravilhosa, da enfermagem esportiva. Obrigada por comparecerem aqui. Já deixo aqui adiantado o meu muito obrigada por vocês estarem mais uma vez aqui acompanhando as lives do canal Empoenf. E já adianto que qualquer dúvida, pergunta que vocês tenham para fazer para a deputada enfermeira Rejane, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, pode mandar por aqui, que a gente vai selecionando aí as perguntas principais dentro do que a gente pode. Tamo junto mesmo, Lila. Obrigada. Eu vou selecionando as perguntas para a gente poder agilizar e que mais pessoas sejam contempladas aí para ter suas respostas ouvidas, né? Não é sempre que a gente tem o privilégio e a oportunidade de conversar com um parlamentar. No Brasil a gente tem muita carência, né, de diversas coisas, então muitas pessoas não têm a oportunidade mesmo de ter acesso a algumas coisas. E ao longo da minha trajetória, da minha carreira jovem, como algumas pessoas gostam de dizer, eu tive, com o meu jeito mais militante na enfermagem, eu não gosto muito de usar esse termo porque se torna para algumas pessoas de forma negativa, mas não é esse o contexto. Mas eu acabei tendo o prazer de conhecer muitas pessoas interessantes que construíram junto comigo um modo de pensar diferente e me mostrou que existiam possibilidades de fazer uma enfermagem diferente. Eu fui construindo assim a minha carreira. E diferentemente do que as pessoas pensam, a oportunidade ela vem quando você cria essa oportunidade. Então eu fui criando várias oportunidades e uma delas foi eu dentro da Alerj reivindicando várias vezes sobre coisas da enfermagem, né? Como discutindo ali a condição do descanso da enfermagem, sobre a nossa jornada de trabalho. E aí eu tive a oportunidade de estar mais próxima da deputada Rejane e que também abriu rapidamente a possibilidade de conversar conosco quando eu era residente ainda de um hospital universitário aqui no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu fui residente de cardiologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que pertence ao UERJ, instituição do qual eu me formei. E aí, sim, ó, a Lila tá falando, tivemos a oportunidade de eleger Pedro de Jesus para vereador. Verdade, verdade. Pois é. Pedro também é uma pessoa que tem aí o meu respeito, né? Já foi presidente do Corém, Rio de Janeiro. Mas aí voltando, num momento muito desafiador da residência, esse ano teremos representante, eu espero que sim. Esse é o objetivo dessa live, é fazer com que surjam novos líderes, novas representações da enfermagem aí para ocupar os espaços de poder, né, das lideranças. Para quem tem interesse, gente, não hesite. A gente aprende, se tá com medo, vai com medo mesmo. Mas aí, nesse momento, a gente teve um atraso significativo das bolsas. Oi, Eduardo, meu amigo de Rondônia, maravilhoso. Beijo. Pessoal, se vocês estiverem curtindo, eu tô fazendo um time aqui para dar tempo da enfermeira Rejane, a nossa deputada, chegar aqui na live. Ela tem outros compromissos, obviamente, uma agenda bem lotada e abriu aí uma oportunidade de vir falar conosco aqui do canal.
Então eu tô dando esse tempinho, tá? E aí se vocês tiverem perguntas pra fazer, já pode ir deixando aqui que eu vou anotar tudinho pra gente ir mediando quando ela chegar, tá? Pra vocês não acharem que eu tô aqui só de enrolação, não. A gente vai conversar com ela daqui a pouco. Ótimo! Enfermeira Rejane entrou! Maravilha! Então vamos deixar, né, os papos, mas vou chamá-la, tá bom? E aí pode ir colocando já perguntas, dúvidas, que estejam pertinentes, perguntar para nossa excelentíssima deputada. Pode aproveitar esse espaço. Lembrando que a nossa live vai estar salva e vou colocar ela no canal do YouTube. Oi, Carolina. Olá, tudo bem, deputada, enfermeira Rejane? Boa noite. Oi, Carolina. Boa noite. Boa noite a quem também tá ao vivo aí escutando. Eu peço desculpas pelo atraso. Era uma live dos Jansenianos, né? Que a gente tem um projeto para indenização dos filhos de Jansenianos que foram tirados, né, da sua família e que hoje é como se fosse uma indenização, né, a essas pessoas que tanto sofreram, mas que também tem toda uma dificuldade de tramitar no Congresso, enfim, e a gente estava atualizando lá sobre esse projeto de lei dentro da LERJ, que foi eu que apresentei. Então, desculpe aí. Nada, eu estava explicando exatamente isso aqui, deputada, que a sua agenda é super concorrida e que você cedeu aí com todo o seu carinho um espaço para conversar aqui com a gente nesse momento tão desafiador que a enfermagem está vivendo, no nosso ano, inclusive, né? E aí, enquanto a senhora não podia estar presente conosco, eu fui contando como que eu te conheci. Você ali abrindo as portas do seu gabinete, quando eu ainda era residente lá do Pedro Ernesto, no momento de bastante desafio financeiro. E você foi prontamente ali lutar conosco e mostrar todas as oportunidades e possibilidades que a gente tinha para atingir ali os nossos direitos e os nossos deveres. Então, estava deixando aqui publicamente o meu agradecimento daquela época e dizendo como que as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Nessas oportunidades de ter o privilégio de conhecer deputada enfermeira Rejane, que é quase vizinha aqui. A vantagem, Carolina, é que eu esqueço muita coisa, né? Porque, assim, é muita coisa feita e acaba, infelizmente, a gente esquecendo muita coisa. Mas bom lembrar que pelo menos eu fiz parte aí da sua formação e ajudei de alguma forma. Eu acho que é isso que importa, né, Carolina? A gente está Com vivendo. certeza. Fez uma Nós parte muito importante da minha carreira. Enfermeira Rejane, eu quero te fazer uma perguntinha. Você está próxima ao seu roteador? Porque a imagem para a gente está aparecendo um pouquinho distorcida. O que eu faço? Eu viro o celular? Você está perto do seu roteador ali, do seu Wi-Fi? Eu sei. Porque aí, para ficar com uma imagenzinha um pouco melhor, normalmente precisa ficar mais perto. Se tiver parede, ali fica um pouco mais difícil. Eu te ouço perfeitamente bem, os nossos seguidores também, mas é porque a gente queria ver você, né? Vê se melhorou. Não? Vamos ver. Nessas coisas eu não sou. Deixa eu fechar aqui, então. Deixa eu desligar aqui. Agora nós temos o tempo necessário. Isso aí. Deixa eu desligar aqui, desligar outros aparelhos. Deixa eu ver aqui. Que estejam ligados. Onde que eu botei? Acredito que seja só ficar mais um pouquinho perto do seu roteador, já facilita, porque aqui, como tem muitas pessoas utilizando, quando a gente fica pertinho... Aê, maravilhoso, maravilhoso. Ver os nossos cachos perfeitos. Ótimo.
Deixa eu desligar aqui o tablet, que ele pode puxar. Tá Então, ó, ótimo. Tá ótimo, porque vou pedir aqui sua permissão de colocar essa live depois lá no canal do YouTube, o único canal que fala sobre empoderamento da enfermagem brasileira, lá no Empoenf. E aí, se você permitir, eu vou colocar essa live lá para as pessoas terem acesso a ela ad eterna. fica à vontade, Carolina, você é que Então, tá manda bom. hoje. Tudo bem. Vamos lá. Enfermeira Rejane, a gente tinha combinado algumas coisas, né? De alguns assuntos que são muito importantes a gente abordar nesse momento e aproveitar esse espaço para te deixar realmente expor tudo que a gente precisa saber sobre essa condição de sermos representantes, sermos líderes dentro da enfermagem. E aí eu queria te dar esse pedacinho de fala para a gente começar o nosso debate, a nossa discussão assim. O que você pensa sobre formação das lideranças hoje dentro da enfermagem? Carolina, eu vim do movimento sindical, né, da enfermagem. Eu me formei dentro da UFRJ, nunca gostei de política na minha família, mas ali, naquele momento que eu passei por uma universidade pública, eu achei que deveria lutar para que ela se mantivesse pública, né? Porque se eu tive a oportunidade de entrar, não poderia privatizar, nem pagar R$ 5, nem 10, nem 15, nem 100, né? Esse sempre foi o meu pensamento, que a gente já paga imposto, né? Qualquer caneta que você compra, você está pagando. Então, eles devem ser revertidos em saúde, em educação, em segurança. E naquele momento eu achava que a educação deveria continuar pública. Até porque sempre foi alvo de muitos ataques, né? Porque querem sempre privatizar. E depois eu fui para o sindicato, e aí entrei nessa luta do trabalho da enfermagem, porque achava que nós sempre fomos muito explorados e somos até hoje, né, categoria muito explorada. E assim, a gente vai cada vez mais aprendendo, porque ninguém nasce sabendo absolutamente nada. Então, a luta, ela precisa estar vinculada ao institucionalismo, que não pode ser chefia de enfermagem. Porque chefia de enfermagem, você está ali ganhando teu dinheiro, né, exercendo sua gestão, até um cargo de confiança. Isso não credencia as pessoas para lutar. Você tem que estar institucionalizada dentro de instituições que defendam uma categoria como um todo e não defenda o umbigo de cada um, né? Então, dentro da ABEM, por exemplo, Associação Brasileira de Enfermagem, que as pessoas podem estar lá trabalhando como direção. Se não concorda, faz uma chapa, isso é democracia, faz uma chapa para entrar. A mesma coisa, né, com o sindicato, se não gostar, pô, tá agindo errado. Então, eu só não posso atacar as nossas instituições. Se o Corém está agindo errado, nós vamos lá tirar a gestão do Corém. Então, quando as pessoas falam assim, o Corém não faz nada, é necessário que ela fale assim, ó, as pessoas que estão lá eleitas dentro do Corém não fazem nada. Eu quero fazer, então eu vou me candidatar para fazer. E isso é salutar em qualquer lugar. Só que a minha trajetória, que já tinha passado pela BEM, já tinha passado pelo sindicato, depois fui na intervenção do Corém, porque ali dentro tinha uma máfia, é diferente do que as pessoas... Eu acho que o Corém está fazendo, né, o papel dele com muito esforço, que qualquer um que entrar vai ver a dificuldade que é. Mas dentro do Corém, naquela época, tinha uma máfia. Tanto é que pessoas foram assassinadas. E nós temos os processos de desvio de dinheiro, disso e daquilo. Hoje você não tem nada disso. Hoje você pode ter inexperiência, tudo bem, mas não mau caráter. Então eu fiz a intervenção em 2000, foi 2000, sei lá, já tem tanto tempo, mas eu acho que é 2008, acho que foi 2008.
É um E tanto tempo meio recente, né, deputada? Se a gente olhar para a história, a a coisa história estava esquisita um pouquinho há foi tempo atrás. 88, sindicato, entendeu? Quando eu entrei no sindicato, eu entrei em 1988. E, assim, essa, essa coisa de resgate do Corém, eu me orgulho muito, porque a única coisa que fica foi o processo democrático. Hoje nós podemos eleger quem a gente quiser e quem quiser montar a chapa. E todos Exatamente. eles, eu posso apoiar uma chapa, você outra, e ganhar aquele que vai levar, apresentar a melhor proposta para a nossa categoria. E aí, se tiver ruim, todo mundo vai falar também, que a gestão, que aquele grupo não está bacana. Então, esse processo democrático para a gente foi muito caro, Carolina, porque nós perdemos vidas nessa luta pela democracia. Então, é importante que isso seja colocado para a enfermagem, para que ela, né? Porque, inclusive, eu acho que não precisa só focar no Corém. A gente tem várias outras entidades que podem também ser alvo de vontade, né, de entrar para fazer uma gestão e para trabalhar em prol da enfermagem. E, Sim, inclusive, se não for as que já existem, que seja aberta. Qualquer uma pessoa pode se organizar e formar uma associação de defesa da enfermagem, como você está fazendo também através da sua live, né, toda semana, todo mês, apresentando informações para a categoria. É uma forma de trabalho, né? E qualquer um pode abrir uma associação e trabalhar nas lutas da categoria. E aí você pergunta assim, mas e o parlamento, Rejane? O parlamento, pessoal, ele foi uma consequência, porque a gente estava lá no sindicato, estava na BEM defendendo a formação acadêmica, né, que a gente vê várias universidades aí dando aula, até estágio, né, de visitação. Então, isso tudo, como eu já tinha passado em todas essas instituições, e a gente não conseguia avançar, nós, não foi eu, nós trabalhamos um projeto político parlamentar da enfermagem, que não significa que só a Rejane também tenha que estar lá. Nós precisamos ter pessoas que, no mínimo também, né, Carolina, tenha passado nas sim. instituições, tenha visto as dificuldades, e que não seja aquela chefe de enfermagem que agora quer ser parlamentar, né? E Então, é o bem projeto bacana essa. Desculpa te é, cortar, mas essa falha ela é muito importante porque a gente acaba percebendo alguns colegas que reclamam muito, falam muito, mas não buscam entender os bastidores dos processos e às vezes só querem falar mal e acham que vai chegar ocupando um cargo e que a coisa batendo. vai funcionar É, brilhantemente. Pessoal, se é. vocês estiverem gostando da live, manda bastante coraçãozinho, porque a gente ama coraçãozinho e pode fazer uma pergunta para a gente aproveitar a nossa deputada maravilhosa aqui, tá? Pode mandar pergunta para gente. Você, como já está mais acostumada, você vai vendo as perguntas, Pode porque eu deixar. sou ruim nessa Pode. questão aí. Então, Carolina, o projeto político parlamentar da enfermagem, ele significa que as pessoas têm que se candidatar a vereadores, têm que se candidatar a deputada estadual, deputado federal. Só que a nossa categoria, ela ainda não tem esse entendimento político. Você vê, eu estou no meu terceiro mandato, nós não conseguimos eleger vereadores, fazer uma bancada de vereadores. E podia ser de que partido fosse, né, Carolina? Está sendo o Era essa meu. a pergunta. Era esse o ponto que eu ia entrar com a senhora. O que você entende aí, com toda a sua experiência, com toda essa sua vivência política de liderança feminina,
O porquê que a enfermagem tem dificuldades e tanto desafio de votar na própria enfermagem ou até mesmo de se colocar como uma possível candidatura? Eu acho que tem um monte de questões que possam responder isso que você está falando. Primeiro, a categoria ela é muito estratificada, auxiliar, técnico e enfermeiros, né? Segundo, é uma categoria eminentemente feminina, e se a gente fizer esse recorte de gênero, você vai ver as dificuldades que as mulheres têm para assumir cargos, tanto no executivo quanto no legislativo, né? Por quê? Porque você tem que cuidar da casa, né? Por exemplo, daqui a pouco eu tenho que fazer comida, meu filho, né? Hoje eu lavei roupa, botei roupa na máquina. Então, não é o fato da gente ser deputada, não ser deputada, a gente tem, né, as nossas tarefas também. Como sou só eu e meu filho, a gente se divide, né, e faz. Mas essa questão de gênero é muito, muito difícil para as mulheres, né? Você, para ir para o legislativo, por exemplo, você tem que disputar dentro de um partido. Senão, você vai ser candidata para fazer voto para o candidato do partido que é majoritário. Né? A gente Olha só que interessante. Interessante, essa informação ela é muito importante, que as pessoas acham às vezes que vão só chegar lá, se candidatar e conhece, tem 100 mil seguidores, e aí, legal essa informação. A gente tinha 18 anos, eu já tinha 18 anos de militância na enfermagem. Então, sabe, entrar em hospital público, nossa, eu já tinha várias pessoas já me conheciam por conta da luta sindical. Então, quando a gente fez o projeto, nós fomos articular com diretores de escolas e de universidade. Para quê? Para que eles assinassem um projeto que não era botar a Rejane dentro do parlamento, mas que era um projeto coletivo de entendimento que era um espaço que a enfermagem tinha que ocupar. Então, sim, o projeto não terminava só em Rejane. Senão você bota uma pessoa lá, ele vai morrer, porque não vai conseguir mudar a situação, né, da enfermagem e você não avança. Então, esse projeto, né, ele foi construído, fomos em cada universidade para que as pessoas assinassem, os diretores das escolas, assinassem um manifesto que nós soltamos antes, que foi o Manifesto Político Parlamentar da Enfermagem. Eu me lembro da sua presença, eu sou formada pela UERJ, eu me lembro da sua presença lá em 2010. Eu entrando na enfermagem ali em Gina, e você chegou falando, assim, como uma tigresa, com todo respeito ao animal, mas assim, que me fez olhar e ficar assim, deslumbrada do poder de fala. E ali uma menina ainda tentando enxergar todos os vislumbres que estariam vindo pela frente. Então, mais uma vez, parabéns, porque me fez despertar para olhar diferente. Quando eu entrei no sindicato, eu não conseguia segurar um microfone, porque eu suava tanto nas mãos, toda vez que a falecida Edma, né, que era presidente do sindicato, que foi assassinada, que ela falava assim, não, Rejane, vai para Bom Sucesso, que tem uma manifestação lá na porta do hospital. Aí eu ia, né, como ia Lourenço Jorge, Salgado Filho, qualquer hospital. Só que chegava lá, você não consegue falar, porque o nervosismo é tanto, né, que aqui corria o suor segurando aquele microfone e falava qualquer coisa que vinha na cabeça, descoordenado às vezes, né? Mas assim, tudo é questão de aprendizagem. Você não coloca ninguém dentro de um CTI e quer que a pessoa, né, trabalhe. Não dá. Com certeza. A mesma coisa é a questão sindical, a questão da fala, né? E isso você só vai adquirindo quando você vai se inteirando, vai participando mais de reuniões. Então, voltando na questão da enfermagem, por que não tem tanta gente no parlamento, a questão de gênero, a questão da nossa categoria não se vê enquanto classe, né? Ela não se vê enquanto classe.
E, não, e a categoria de enfermagem, ela perdeu muito, no meu entendimento, né, quando a gente passou tanto tempo sem exercer esse processo democrático, de você falar assim, ó, vou votar nesse aqui para o Corém porque quero estas propostas para ali, a nossa categoria passou a ser quase uma coisa meio que proibido você disputar, né? Então, hoje, as pessoas disputam, batendo na outra também, sabe? Diminuindo a outra. E dentro do parlamento tem espaço para todo mundo. Com certeza. Só as cadeiras que tem lá, o que a gente tinha que fazer era que os outros, de outros partidos, deslocassem, né, as outras pessoas que estão lá, que não estão defendendo a saúde. Então, tudo isso é a questão também de você não ir para essas coisas institucionais, nem dentro da enfermagem, nem fora, porque é um partido político, é uma estrutura institucional. E você tem que ir para lá, participar de reunião. Para você ver, Carolina, as pessoas querem entrar no parlamento, mas as pessoas da enfermagem não dedicam a sua vida a ir para um conselho de saúde. Existe conselho municipal de saúde, conselho estadual, é disputa também. Mas como não tem finanças, as finanças não estão envolvidas, pouquíssimos colegas estão Se dispõe. cadeira, desculpa, dentro do Conselho Municipal de Saúde. Ou pelo menos ir um sábado lá, participar das reuniões com os conselheiros, né, que é a sociedade organizada, são os gestores. Enfim, a categoria não tem essa prática. A formação não leva para a questão do trabalho coletivo. Então, fica difícil ela entender esses espaços coletivos de disputa, o quanto que eles são importantes. Um ou outro Com vão. certeza. Né? Mas... A gente tem uma pergunta, desculpa te cortar, a gente tem uma perguntinha aqui, falando assim, então como começar? Como ter uma participação mais ativa dentro das representações? É uma pergunta do Eduardo, lá de Rondônia. Oi, Eduardo, tudo bem? Olha só, a primeira coisa a gente aprende até dentro das universidades, né? Como eu falei, ninguém nasce sabendo nada. Então, essa luta coletiva você deveria ter feito lá dentro da tua formação, porque existe diretório acadêmico, centro acadêmico, sei lá, né? União Nacional de Estudantes, e cada um que você galga, você vai crescendo na tua formação, né? Porque faz as duas coisas paralelas. Você estuda, você se forma profissional e você aprende a militar, que a gente fala, né? Uma militância política. Então, ela começa dentro das universidades, dentro das escolas, né? Dentro da formação nível médio, ali dentro tem. Né? Mas as pessoas passam como se aquilo fosse uma lepra, né? Não quero saber disso, não. Diretório estudantil, esses caras vêm aqui, ficam aqui perturbando. Tinha que estudar, tinha que se formar. Essa é a ideia. Né? Então, mas se passou por essas fases e não entrou, como é que eu entrei no sindicato? Eu comecei a ir. Né? Eu sabia que... Porque os sindicatos, eu vou te dar o exemplo do sindicato, ele tem umas reuniões que são da direção, propriamente dita, mas na minha época tinha reuniões que eram abertas para a categoria, quem quisesse participar. Porque as da direção é a que você toma realmente direção política, decisão do que fazer. Mas dentro do sindicato também tinha reuniões que eram abertas. E dentro da ABEM também. Tá? Sim. Dentro do Corém também. Porque você pode participar das audiências. Dos fóruns, dos debates. Exatamente. Foi assim que eu acabei conhecendo as pessoas. Era o que eu estava falando um pouquinho antes de você entrar. Foi assim que
tudo surgiu na minha vida. Indo lá ouvir, porque eu me interessava, eu fui do centro acadêmico, e eu queria saber o que estava acontecendo nos bastidores, e pronto. Simplesmente ia. E ouvia. E ainda vou e ainda ouço bastante. É uma forma da gente começar, né? Agora, se você, Carolina, é uma oposição, né? Se você fala assim, não, eu não gosto desse grupo que está lá e eu quero entrar nessa vida, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se organizar, né? Como é que você se organiza? Por exemplo, para você formar uma associação, né? Eu já formei muita associação. Depois eu deixo para lá, eu dou um anzol e vai embora. Associação dos Profissionais de Enfermagem de Quissamã. Olha, Associação dos Profissionais de Enfermagem de Angra dos Reis. Associação dos Trabalhadores da Fundação Saúde. Você pode montar uma associação. Como é que faz, Rejane? Entra no Google, vai lá ver como é que você certeza. forma uma associação. O que você precisa? Das pessoas, de um grupo, você faz um estatuto, você registra essa associação, né? E, por exemplo, Angra dos Reis, né? Gosto muito de falar de Angra, porque o Eduardo formou a Associação dos Profissionais de Enfermagem de Angra dos Reis. Ele depois fez um curso, uma palestra, né? E ele foi pegando as pessoas para se associar. Aí ele botou o valor de R$ 10 por ano. Caramba. Um ano, Carolina. Para as pessoas Anuidade. associarem. Aí ele abriu para estudantes de Angra dos Reis, estudantes de nível médio, estudantes universitários. E ele foi criando uma associação, né? Depois que ficou taluda, eu até falei, aí ele começou a brigar comigo lá e tudo, achando que a gente não fazia nada, mas depois ele foi vendo as dificuldades que existem. E aí as pessoas vão falando assim, caramba, eu estou batendo lá na deputada, eu bato no Corém, mas eu, como associação, estou vendo toda a dificuldade que tem. Com Né? certeza. Se eu sou associação e meu interesse é o sindicato, por exemplo, eu vou começar a trabalhar uma outra proposta que me ajude a ganhar o sindicato. Mas isso você não precisa rebaixar a tua luta política, né? Com certeza. Os deputados, eles se respeitam, né? Eles, cada um está ali dentro de um partido disputando. Mas isso não precisa você chegar e se rebaixar. Você só precisa falar as suas propostas. Se você falar as suas propostas, você vai ganhar as pessoas. Né? Legal. Então, E aí é uma negociação, literalmente, né? O meu poder de negociar. se a gente dentro da enfermagem começa dessa forma, é uma forma muito ruim. Né? Esse é o meu entendimento. Então, como é que começa a lutar? Como é que chega lá? Chega você mostrando que você está fazendo as coisas porque você quer ajudar a enfermagem. Você não precisa estar no Corém para fazer alguma coisa. Você tem que fazer e falar assim, ó, eu aqui estou fazendo, estou representando, estou indo ali. E quando chegar na hora de uma disputa, você fala assim, olha, eu acho que eu vou que eu vou fazer melhor, porque assim, a minha proposta é essa aqui, é clara para vocês. Eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Por exemplo, tem várias pessoas aqui no Rio que já se candidataram também e viram que é difícil. É muito difícil. E a categoria ainda não está nesse patamar de dar voto para a enfermagem se eleger no parlamento. Era essa a pergunta que eu ia colocar agora. Só para eu ter mesmo. Eu fui eleita, Carolina, com 30 mil votos. 30 mil. A categoria de enfermagem, ela é quase 300 mil. No Rio, registrado lá, tem 280 e poucos mil profissionais. Fora um pai e uma mãe. Então,
Se 300 mil, você bota 900 mil pessoas que a enfermagem poderia ter de voto. Pega 10% disso, que geralmente é a conta que se faz, né? 10%. Eu teria que fazer, no mínimo, 90 mil votos, se a enfermagem estivesse votando. Sabe quantas pessoas, pelo número de votos que eu fiz, 30 mil, sabe a ideia de quantos profissionais de enfermagem estão votando? Fora estudantes, tá? Que eu não estou contando estudantes, não. Só estou contando quem tem registro lá dentro do Corém. Tá. Se eu fiz 30 mil votos, eu boto aí por baixo 10 mil profissionais, com mais um pai e uma mãe que você pediu um voto lá. Então, 10 mil pediram um voto para um pai e um voto para a mãe. E fizemos 30 mil votos. Só que na minha família tem milhares de pessoas, tem o povo do partido que votou, então eu não posso ter o cálculo que fosse 10 mil profissionais de enfermagem. Por baixo, sabe quantos profissionais estão votando hoje? Tipo assim, eu acho que 7, 8 mil profissionais. De mais de 250 mil profissionais. Então, tem alguma coisa errada, Carolina. Pois é. Tem alguma coisa errada. A categoria ainda não entendeu que se ela tivesse uma bancada de vereadores, um em cada município, o partido que defendesse a enfermagem, se ela tivesse uma bancada, como os médicos têm dentro da LERJ, doutor Deodalto, doutora fulano de tal, doutor fulano de tal, se ela tivesse uma bancada, ela estaria com mais força. E se ela tivesse uma bancada federal, né? Oh, maravilhoso. Só tem uma deputada, que não é do Rio de Janeiro, é da região sul do país, só tem uma enfermeira. Uma em 570 deputados. Né? A maior bancada da área da saúde no Congresso Nacional, a maior bancada de parlamentares é a bancada da saúde, chamada de bancada da saúde, né? Tem bancada da bala, bancada do boi, mas a bancada da saúde, que são vários médicos que estão lá, e outros representantes das categorias da saúde, tem muito dentista. A enfermagem só tem uma deputada federal. E isso cria um retrato. E o nosso projeto de 30 horas está lá em Brasília, né? É isso que eu ia falar agora. E aí cria um retrato do porquê que a gente não consegue aprovar lutas e demandas que a gente tanto sonha, né? Porque a gente não tem ninguém que defenda os nossos interesses nesses espaços de poder. Com certeza. Porque a maioria é médico, né? E aí defende interesses, né, próprios. Nós temos agora, no último congresso que foi feito do COFEN, desculpe, nós tivemos uma mesa, né, só com os parlamentares da enfermagem. Então, nós tínhamos lá uma prefeita, né, a prefeita de uma cidade do Rio Grande do Sul, que é a cidade chamada de Cristal, né, que é a Fábia. Nós tínhamos ali vereadores da enfermagem, né? Nós tínhamos o deputado de Brasília, né? Que ele é como se fosse um deputado estadual também, porque lá é um distrito, né? Mas é muito parecido, né? E faz quase as mesmas coisas que o deputado estadual. Então, nós tivemos uma mesa. É um processo, né? É um processo. Nós levamos esse projeto político parlamentar até para fora do país. Né? Na época, com a professora Tirel, que trabalha muito a questão, né, de outros países aqui da América do Sul, e que foi levado o projeto político parlamentar. Né? Nós já tivemos outros colegas se candidatando, mas que não conseguiram. Eu acho que é um processo, a categoria vai entender que quando tiver muita gente, né, a gente, no mínimo, vai ter mais voz, pô. No mínimo. Com certeza. Alguém mais vai ouvir, né? E a gente vai ter que parar
para refletir sobre esse assunto. Porque hoje a gente está elegendo, eu fico observando nas campanhas eleitorais, naqueles horários né, obrigatórios na televisão, quantos doutores se apresentam, né? E aí eu fico vendo a população muito feliz de ver um doutor ali falando sobre a categoria saúde. Só que nós da enfermagem, e aqui sem nenhuma presunção ou sem estar agredindo nenhum tipo de categoria profissional, mas nós entendemos como enfermeiras o quanto que nós somos imprescindíveis para a área da saúde. É só a gente comparar com esse momento da pandemia. Então, eu não consigo enxergar defensoras melhores para a saúde da população que não uma enfermeira, né? Nós não somos protagonistas das nossas atividades, né? E tem várias coisas, vários exemplos nesses anos todos, né? A gente avançou bastante na questão do parto, né? Do parto humanizado, do parto feito pelos enfermeiros. No entanto, a gente tem uma casa de parto, a Davi Capistrano, né? Cada município poderia ter uma casa de parto, abrir o mercado para a enfermagem, inclusive você tendo a possibilidade de fazer parto domiciliar, por exemplo. Só que qualquer proposta dessa esbarra no corporativismo. Nós poderíamos, Carolina, trabalhar. Teve uma vez que eu vi um candidato a vereador, né, fazendo essas feiras de saúde, né, de comunidade, que vai lá verificar pressão, fazer teste de glicosúria, essas coisas todas. Todas essas atividades são atividades da enfermagem. Exato. Só que o cara médico botava os estudantes, os profissionais lá e, olha aqui, sou eu que estou botando saúde aqui para vocês. Então, são coisas assim que a gente tem que ter esse olhar diferenciado para falar assim, pô, não, mas peraí, por que eu nas palestras eu falo o tempo todo, né? Meu filho é engenheiro, né? Engenheiro elétrico, mas ele fez eletrotécnico, ele era eletrotécnico. E aí eu falava, o meu filho quando vai trocar uma lâmpada, cara, que ele não troca, né? Porque ele agora é engenheiro. Mas vai cobrar, pô. Vai cobrar. Como que um técnico de enfermagem tem que fazer tudo voluntário, né? Um curativo, uma injeção, uma verificação de pressão. É o aprendizado dele. Ele gastou para ter esse aprendizado. Se ele quiser fazer o curativo de graça, é um direito dele, ele vai fazer que ele quer fazer. Agora, se ele quiser cobrar também, ele deveria ter a oportunidade de trabalhar como autônomo, como meu filho trabalha como técnico eletrotécnico. Entendeu? Só que não nos dão essa possibilidade, nós não conseguimos, poucas são as pessoas, hoje já até avançou um pouco, mas é pífio, né? Tá ficando agora misturando aí. Tá misturando. Tua imagem agora tá distorcida. É a oscilação da internet. Você me ouve bem? Eu ouço. Tá. Vamos continuar? Deixa eu arrumar. Vamos sim. Aproveitando esse gancho que você falou, essa visão de valor do meu trabalho, né, do meu preço, da minha mão de obra, da minha função. E eu confesso que depois que eu abri minha clínica, essa visão empreendedora da minha mão de obra, do meu valor de função, que me fez cair na realidade do que eu estava fazendo, tecnicamente voluntária, né? Quando o meu vizinho batia aqui na porta para verificar uma pressão. E esse é um assunto que precisa ser debatido também, né? O quanto que nós estamos fazendo trabalho. Você tem que ter legislações, leis que garantam isso. Eu costumava dar sempre um exemplo da lei do imposto de renda, né? E que não mudou até hoje, porque está lá no Congresso Nacional. Né? Você, dentro do seu consultório, você vai atender, você vai abrir
você vai atender, né? Você vai criar a tua clientela com muita dificuldade. Mas se uma pessoa leiga estiver ali do lado de fora, e eu, por exemplo, eu quero uma consulta para o meu bebê, então eu vou procurar entre uma consulta de enfermeiro e uma consulta médica. Eu não vou procurar o enfermeiro para valorizar o enfermeiro, vou procurar o enfermeiro porque eu quero, né, atender meu filho. E essa consulta, ela tem que ter vantagem para mim também. Que eu vou Sim, pagar uma consulta, eu vou pagar 300 pau para um enfermeiro e vou pagar 300 pau para uma consulta dos médicos também. No entanto, no médico eu vou pegar um recibinho, o, com certeza. É, e no enfermeiro, ele não pode, enquanto profissional, te dar o recibo para você jogar lá no imposto de renda. Então, isso tem diferença. tem. Isso tem diferença na hora da população buscar. Isso tem diferença porque ela vai, pô, você não pode emitir a sua, a sua coisa, não, o seu recibo para eu jogar no meu imposto de renda. Você vai falar, não. Você pode emitir recibo enquanto firma. Mesmo Sim. assim, firma não serve para imposto de renda, né? Porque tem que ser profissional de saúde. O dentista, o fisioterapeuta, o psicólogo, mas a enfermagem não. E não tem que ser só enfermeiro também. Se o técnico de enfermagem quer desenvolver suas atividades, quer abrir seu consultório lá na birosquinha da sua casa, tem que ter o direito. Agora, tudo parece ser, sabe, que a gente não é profissional, que a gente não aprendeu a trabalhar, porque, não, mas como é que pode um técnico de enfermagem abrir um negócio lá para aplicar uma injeção? Ora, né? Ele sabe aplicar a injeção, ele aprendeu a aplicar a injeção. Mas é isso. É a visão de valor da mão de obra mesmo, né? Nossa, deputada, eu ficaria umas 5 horas de live aqui fácil, conversando sobre tantas demandas que a gente tem na categoria. Mas, Muita... infelizmente, a gente tem os últimos 8 minutos de live disponível aqui pelo Instagram. E eu já deixo aqui, ao vivo, aberto para sempre aqui a minha disponibilidade para dar esse espaço de voz todas as vezes que a senhora precisar. É importantíssimo esse movimento. A gente sabe o quanto que a categoria ela sente falta de ter um espaço que ela possa ser ouvida e que possa ter conteúdo realmente relevante. É uma categoria que a gente sabe que trabalha muito, não tem tempo, e aí as lives ajudam ela a estar assistindo dentro do ônibus, no carro, voltando do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Então, coloco aqui à disposição o meu canal para a gente conversar mais. Tem bastante assunto para a gente debater. Te agradeço já, nesses últimos, vou deixar aqui já o meu agradecimento. Um agradecimento especial para todos os nossos seguidores que estão aqui acompanhando, que mandaram aí relatos das suas experiências, que mandaram aí os parabéns por esse trabalho que a gente está fazendo agora, de levar conteúdo relevante para toda a enfermagem. Um agradecimento especial para todos vocês que dispuseram de um tempo, podendo estar assistindo qualquer coisa na internet, mas estava aqui ouvindo a gente, abrindo sua casa, seu espaço, para a gente estar aí conversando sobre empoderamento da enfermagem, porque politizar é sim empoderar, quando a gente tem atitude. Enfermeira Rejane, deputada, muito obrigada por também abrir um espaço na sua agenda e por estar aqui colocando bastante informação para as pessoas. Eu agradeço verdadeiramente e eu desejo chuvas de bênçãos na sua vida e que venham muito mais pessoas com o seu exemplo, com garra, para estar lutando por nós. Obrigada de verdade. E eu vou deixar você finalizar essa live aí com esses últimos minutinhos, deixando uma pergunta já para ficar no ar. Quando a gente fala sobre representatividade e trazendo o Nursing Now, né? 2020 é o ano da enfermagem. O que você tem a dizer sobre essa representatividade nesse ano tão importante, com tudo isso que aconteceu? Uma mensagem final para a gente da enfermagem, que você tem a dizer aí? Olha, Carolina, se me perguntassem há um ano atrás, né, sobre a questão do Ano Internacional da Enfermagem, e se eu soubesse que para a gente
ser valorizada, para a gente ser reconhecido o nosso trabalho, né? As pessoas precisassem dar a sua própria vida, como estão dando agora, eu ia falar, não, não precisa de ter ano internacional da enfermagem, não, né? Porque eu acho que, às vezes eu fico até imaginando se eles não sabiam alguma coisa que ia acontecer. Deus me livre, mas eu fico pensando isso, né? Endoidecendo. Porque assim, ó, é o Ano Internacional da Enfermagem. A enfermagem está tendo que dar a própria vida para se mostrar, né? Para mostrar que a importância dela. Então, eu falaria, não, deixa o Ano Internacional para lá. Mas é isso, né? É sempre no ferro e no fogo para nós. Então, eu queria deixar uma mensagem, né, para as nossas colegas que vai passar, né? Vai passar. Pois é, e a gente espera que passe logo, de Passe verdade. logo. Então, aproveitando esses últimos minutos, eu queria saber uma única não, né? Mas na verdade uma última colocação. Quando a gente vê essas mortes e olhando para todo esse cenário, a questão dos hospitais de campanha e todo esse massacre que está acontecendo com a enfermagem hoje, teria algum posicionamento, alguma dica para as pessoas que estão lá na linha de frente agora de como agir, como tentar sobreviver a esse momento? Eu tenho sim. Primeiro, Carolina, eu acho que a enfermagem tem que se valorizar mais ainda. Essas chamadas que estão sendo, né, feitas para ganhar R$ 1.800, R$ 3.000, não tinha que ir ninguém, Deus que me livre, mas não tinha que ir ninguém. Porque o governo tem dinheiro, o governo federal tem mais de 3 trilhões de reais para gastar, o governo estadual está gastando com os hospitais de campanha, agora a nossa categoria continua sendo explorada do jeito que está. Então, tem que se negar, ninguém tem que receber R$ 1.500, R$ 1.800 para ir para a morte. Paga, valoriza a gente, tem dinheiro, nós queremos cuidar, certo? Nós queremos cuidar muito, que a gente quer salvar vidas, mas a gente também quer ser valorizado. Vocês estão pagando o que pagam para os médicos? Paga em dobro ou em triplo, porque você está arriscando a sua própria vida. Então, se negue, porque se negar, passar uma semana sem ninguém ir lá se apresentar, no outro dia, com certeza, na outra semana, eles estão botando o que a Europa pagou para os profissionais de enfermagem para ir trabalhar. Então, eram em valor de real, mais de R$ 30.000 para as pessoas estarem lá na frente. Hoje, a nossa, eles chamam para ir até para o Amazonas, que está um caos ali dentro, ganhando R$ 5.000. Não! É a hora de se mostrar, é a hora de valorizar, é a hora da gente falar assim, ó, a gente salva, mas a gente quer ser salvo também. Valorizem a nossa categoria, Carolina. É isso. Muito bom, muito bom. Você me deixou arrepiada e muito emocionada porque estamos perdendo muitos amigos, né? Eu sou enfermeira cardio-intensivista, a gente sabe a luta que é só estar dentro de uma UTI, ainda mais nesse cenário, então a coisa fica muito pior. É doloroso de ver, doloroso de ouvir as coisas que a gente tem ouvido, de presenciar muitas das vezes, de fazer escolhas, mas principalmente de ver a enfermagem se deteriorando e se vendendo por tão pouco, porque a gente vende a nossa mão de obra, né? A gente vende a nossa ciência, o nosso cuidado. E vender por muito pouco, a minha vida não vale R$ 3.000. A minha vida não tem preço. Eu não sei quanto que eu pagaria para me manter viva. Então, é essa a consciência que eu espero que a gente consiga deixar nessa live de hoje. Representa demais a sua fala com o meu modo de pensar, porque dinheiro nenhum paga o fato de a gente voltar para nossa casa em segurança, dinheiro nenhum paga o fato de a gente ter equipamentos de proteção individual
com qualidade, com quantidade adequadas, para a gente fazer o nosso trabalho de forma bacana, assistindo ali com toda a excelência que a gente tem para cuidar. Então, muito obrigada. Suas falas deixam todo mundo muito feliz. Está subindo muito coraçãozinho, muitos parabéns, muitas palminhas. Eu espero que todos os nossos seguidores que estão aqui acompanhando esse momento repensem, mas principalmente espero que repensem na hora que a gente for eleger qualquer pessoa, dentro das nossas entidades de classe e dentro das eleições municipais, federais, porque assim a gente vai ter uma representação e uma valorização da nossa categoria. Enfermeira deputada Rejane, de verdade, eu estou muito feliz com a sua fala, muito feliz de você ter aberto esse espaço para a gente. Eu termino assim, ó, Ubuntu para todos vocês. É um dialeto africano, né? Que significa humanidade para todos nós. Eu sou porque nós somos, né? E a Marielle Franco falava muito isso, né? Eu sou porque nós somos. Então, é isso. É uma palavra, significa humanidade para todos nós. Então, vamos em frente, Carolina. E estou à disposição para qualquer convite que você faça, que é muito prazeroso estar sempre aqui batendo papo com você, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que, né, tem esse trabalho maravilhoso aí na internet. Muito obrigada, enfermeira Rejane. Um beijo, uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Que venha uma semana da enfermagem maravilhosa para nós. Obrigada mais uma vez, enfermeira Rejane, e obrigada para todo mundo que está aqui, os muitos seguidores que estão acompanhando a nossa live ao vivo. Lembrando que eu vou deixar ela salva lá no nosso canal, o Empoenf. Se você ainda não conhece o canal, não deixe de se inscrever lá no YouTube, Empoenf. Se inscreve lá que tem bastante conteúdo legal. E se tiver mais sugestões e perguntas, pode mandar, que a gente envia para a deputada enfermeira Rejane. E se tiver bastante demanda, a gente faz o segundo convite para ela. O que vocês acham? Então, quem quer mais live com a deputada enfermeira Rejane, pode mandar bastante coraçãozinho. E aí eu deixo aqui o Ubuntu para todos vocês também. Muito obrigada. Aprendi uma palavra nova. Beijo, tchau.